Hoje nós vamos falar sobre um soldado da Polícia Militar que ousou questionar certas posturas aí de comandantes da polícia no Rio, uma certa relação promíscua que existe entre setores aí da Polícia Militar e organizações criminosas e no meio do caminho uma relação promíscua também com a esquerda, principalmente a esquerda radical ligada ao PSOL. Mas antes de falar sobre isso, um recado importante, se você quiser receber vídeos como esse, com maior frequência e avisado, faça sua inscrição aqui no canal, ligue o sininho aí para receber as notificações do seu celular assim que o novo vídeo for publicado. O caso em questão é do policial Gabriel Monteiro, que entrevistou aí o coronel Ibis Pereira, ligado à esquerda, ligado ao PSOL, trabalha de assessor na Assembleia do Rio de Janeiro e chegou a ser comandante geral aí da Polícia Militar do Rio de Janeiro alguns anos atrás. O questionamento do soldado Gabriel Monteiro foi o seguinte: como é que o senhor consegue entrar em locais dominados pelo Comando Vermelho sem sofrer nenhuma retaliação? São locais que, segundo Gabriel Monteiro, a polícia só consegue entrar com o BOP, em operações gigantescas, e geralmente policiais que tentam entrar ou são pegos na comunidade são assassinados, como acontece aí com bastante frequência. Então ele perguntou como é que o coronel consegue fazer essa proeza. Foi o suficiente para ele receber aí a notificação de um processo disciplinar que pode levar à expulsão do Gabriel da Polícia do Rio de Janeiro. Mas a sua arma foi retirada e ele está sob ameaça de morte do próprio Comando Vermelho, o que o deixa numa situação extremamente perigosa, de extremo risco. E é isso que está acontecendo. Bom, eu fui fazer aí uma pequena pesquisa sobre esse coronel Ibis Pereira e descobri uma série de coisas. Ele já foi ou é até agora o assessor da deputada carioca, que era a chefe de gabinete da Marielle Franco, então pessoal do PSOL. Ele é considerado, entre os meios esquerdistas, um coronel, um policial militar progressista, e encontrei especialmente uma entrevista que o sujeito deu para a página socialista Morena, conhecida na internet por ser uma militante de extrema esquerda, onde o tal coronel se define como um comunista herético. E no começo da entrevista ele já fala que ele não é um comunista completo, radical, porque ele não é materialista. Ele acredita em Deus, enfim, é religioso, e fala que a teologia da libertação teve aí um papel muito importante na formação dele. Ele coloca aqui: então a teologia da libertação sempre foi uma marca muito forte na minha trajetória, na compreensão da minha própria fé, que é algo que me acompanha até hoje. Se não fosse por esse movimento, acho que eu não estaria mais no cristianismo. Católico, pelo menos, não. Quando entrei na polícia, já vinha desse movimento, e entrei em 83 no movimento de renovação junto com os primeiros governadores eleitos depois da ditadura. O governador eleito aqui foi Leonel Brizola, que escolhe um comandante-geral da polícia como secretário de Estado da polícia, um homem que para mim foi decisivo, o coronel Carlos Magno Cerqueira, um progressista. E aí depois ele vem na entrevista falando como é importante ter um approach não só baseado na repressão da polícia, mas sim na questão social, aquela velha história de vítimas da sociedade. Ele defende o approach do Brizola, que nós sabemos que foi o maior responsável pelo surgimento e pela consolidação dos grandes grupos criminosos do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, o Brizola proibiu a polícia de subir o morro e deixou ali o crime tomar conta de todos esses espaços, situação que perdura até hoje. E aí a gente começa a entender um pouquinho mais sobre a criminalidade brasileira que atingiu patamares endêmicos. Nós tivemos, desde a década de 80, conforme relato desse próprio coronel, a infiltração da polícia, a infiltração de homens aí de segurança pública com uma visão de esquerda, uma visão progressista,
que envolve essa ideia da polícia, né, ser um instrumento de opressão, então ela precisa ter uma abordagem menos agressiva. E não foi só na polícia, né, foi no sistema legal como um todo. Na justiça nós tivemos aí uma série de pensadores que muitos chamam de garantistas, né, eu chamo de pró-bandidos, que defendem aí leis mais brandas, que o caminho para a manutenção da paz social não é a imposição da lei e da ordem, mas sim a solução do problema que seria de cunho social e político, né? Nós teríamos que ter aí uma visão mais marxista da sociedade, uma implementação de uma política mais marxista para gerar a igualdade que traria o final da violência, o que é uma absoluta bobagem. E é exatamente por esse motivo que nós tivemos a explosão da criminalidade no Rio de Janeiro. Agora, o Gabriel Monteiro, talvez sem querer, ele cutucou uma questão que é muito maior do que envolvendo aí esse coronel em específico, né? É uma relação próxima, para não dizer umbilical, entre a esquerda e grupos criminosos. Isso é uma tradição na esquerda, né? Nós sabemos que a Revolução Russa foi bancada através de assaltos a trens, né? Através de tudo que é tipo de crime. O próprio Stalin era, né, um criminoso conhecido na Rússia e todo o movimento, né, uma parte do movimento foi bancada com dinheiro de crime. Agora, não precisa ir tão longe, vamos pegar uma situação mais próxima aqui da nossa realidade na América Latina. Nós tivemos o Foro de São Paulo, né, o grande grupo que reuniu a esquerda latino-americana e que fez um trabalho de tomada do continente, que levou à eleição de Lula, de outros esquerdistas aí nos países latinos. Nós tivemos o Foro de São Paulo sendo integrado por grupos criminosos como as Farc. As Farc são, né, aí as maiores produtoras de drogas do mundo, de cocaína. E num segundo momento o grupo até saiu do foro, porque ficou muito na cara, mas manteve as ligações umbilicais, né? Num livro aí de Leonardo Coutinho, que conta um pouco da história de Hugo Chávez, do movimento chavista na Venezuela, nós vemos que a cúpula do governo chavista é uma cúpula de chefes do tráfico, né? Eles controlam o tráfico de drogas, e há uma passagem que conta, né, como o Fidel Castro convenceu o Hugo Chávez a utilizar a receita das drogas e ajudar o tráfico de drogas, porque teria duas vantagens. Uma, né, daria dinheiro para o movimento comunista, e dois, nós teríamos aí uma forma de, segundo o Fidel Castro colocava para o Hugo Chávez, de envenenar a América, que seria o grande inimigo, né, já que os Estados Unidos é o grande consumidor aí de cocaína no mundo. O próprio segurança do Fidel Castro, que escreveu um livro chamado A Vida Secreta de Fidel, conta, né, que ele teve a grande surpresa da vida dele quando, ouvindo uma conversa, né, de Fidel, ele descobriu que o Fidel trabalhava para o tráfico de drogas e pagava, ou melhor colocando, né, recebia $1 milhão por dia para escoar a droga do Pablo Escobar. Esse segurança se afastou do Fidel, foi perseguido, preso, conseguiu fugir para os Estados Unidos posteriormente. É um livro muito interessante, vale a pena ler, né? A Vida Secreta de Fidel, contando aí todas as benesses, como ele tinha aí casas à disposição, era um super rico, né? Vendendo essa ideia de igualdade e, né, trabalhando aí para o tráfico de drogas. Então nós temos aí a Venezuela sendo um narco-estado, ou um estado narco, como alguns querem. Nós tivemos uma série de outros episódios, não sei se vocês lembram, a própria Colômbia aí fazendo uma operação e destruindo um campo das Farc, que gerou a choradeira até mesmo do Lula, né? E nós temos no Brasil uma série de indícios. Recentemente, numa comunicação que foi interceptada aí pela Polícia Federal, nós tivemos um integrante, um líder do PCC, dizendo que na época do PT, o PCC tinha um diálogo cabuloso com o PT, né? Ainda, né, em 2014, nós tivemos em São Paulo um ex-deputado petista, o Luiz Moura,
fazendo uma reunião, pego numa reunião com líderes do PCC em São Paulo. Esse Luiz Moura depois foi expulso do PT, ele já era, né, um ladrão quando foi admitido no partido, tinha sido aí condenado por vários assaltos à mão armada. Mesmo assim foi aceito no partido, depois foi expulso e ele tinha uma ligação muito grande com o Jair Tato, né? Então vejam que há um movimento aí umbilical entre a esquerda e os grupos criminosos. E eles têm, de uma certa forma, objetivos em comum. Por exemplo, a desmilitarização da polícia é algo que vai ajudar muito os criminosos, o tráfico de drogas. Ora, a própria aceitação das drogas, né, como algo lícito, né, aí a mudança da lei para aceitar, né, o comércio de drogas seria um grande impulso para o negócio desses grupos criminosos. Então, a esquerda, né, tem as mesmas bandeiras de grupos criminosos. E aí a gente vê, chegando novamente à situação atual, o Gabriel Monteiro aí questionando, poxa, por que um coronel da reserva que está trabalhando como político consegue entrar em áreas que são controladas pelo tráfico, e enquanto outros policiais que fizessem a mesma coisa poderiam ser mortos, né? Como é que se explica isso? Até agora não tivemos uma resposta do coronel a tal pergunta, e nós temos aí o Gabriel Monteiro numa situação de risco de vida. Inclusive, né, seria o momento aí do próprio Moro, enfim, autoridades federais darem a proteção ao Gabriel, porque aparentemente ele colocou o dedo num vespeiro e está correndo risco de vida, né? Então, muito sério o que está acontecendo, e mais um capítulo nessa relação carnal entre criminosos e a esquerda. E aí, para provar, né, tudo isso, a gente vê uma série de parlamentares, militantes, influenciadores ligados à esquerda defendendo o coronel. Ou seja, é a confirmação daquilo que eu estou falando, porque a esquerda nunca defende a polícia, né? A esquerda é a primeira a acusar policiais de trogloditas, de opressores, de criminosos, até de assassinos. A gente viu recentemente no Congresso Nacional uma charge que sugeria que os policiais estariam fazendo uma limpeza étnica, né? Matando negros, sendo que uma boa parte, talvez a maior parte da força é formada por negros, né? Mas enfim, a esquerda tem essa postura de vilificação completa da polícia, e agora, de maneira impressionante, né, estamos vendo esse pessoal todo, essa esquerdalha toda aí defendendo o coronel, o que liga todos os alertas e requer, né, que as autoridades investiguem imediatamente esse coronel, né? O que ele está fazendo? Por que ele pode ir no local controlado pelo tráfico, segundo aí o Gabriel Monteiro, e nada acontece, né? É preciso investigar. É isso, pessoal. Deixarei aí o link para essa entrevista, né, muito interessante do coronel à socialista Morena. Fica muito claro aí por que o Brasil virou o paraíso dos bandidos. E, enfim, vamos ainda acompanhar esse caso conforme ele vai se desdobrando. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.